Quando a gente faz uma reforma assim, mesmo no Brasil, mas tem problemas e tem surpresas. Não é uma reforma se não tiver um problema surpresa. Mas aqui eu diria que a gente tem mais surpresas. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. A Alison e o Anthony, eles são americanos e eles entraram em contato comigo através de um grupo do Facebook aqui do bairro que tem mais ou menos umas 2.000 pessoas. E eles viram as fotos que eu mostrei da reforma da minha casa e da fachada e eles perguntaram se eu faria uma cozinha para eles. E eu disse sim, que eu já tinha feito algumas cozinhas. E eles me pediram algumas fotos, eu mandei para eles. E eles disseram que no momento eles não estavam prontos, mas que logo eles iam me procurar. Depois de mais ou menos 1 mês ou 2, o destino tomou conta da situação. Ela teve um vazamento no lavabo do andar de baixo, logo em frente da cozinha, e a casa alagou e estragou o drywall, estragou os gabinetes, estragou o piso do banheiro, estragou tudo. E chamando a seguradora deu para ela $45 mil para os reparos. Então agora ela tinha o dinheiro da cozinha, mas só da cozinha. A lista que eles passaram para mim era enorme. Eles queriam fazer a cozinha, eles queriam fazer a lavanderia, o lavabo, ela queria construir um escritório, eles queriam trocar o piso da casa toda e ainda ver se conseguiriam fazer 2 salas se integrarem. Então, para essa lista inteira, ela precisava muito mais que $45 mil. Então a gente começou a colocar tudo numa planilha e ver o quanto isso ia custar. É lógico que tudo ia ser um pouco difícil eles fazerem de uma vez. Então a gente foi por partes. Então nessa primeira fase nós fizemos a cozinha, fizemos o lavabo, fizemos também a lavanderia, construímos um escritório para ela e integramos esses 2 espaços. Como o lavabo da Alison era gigantesco, eu dei ideia para ela da gente fazer uma Butler's Pantry. A Butler's Pantry, Butler é mordomo e Pantry é dispensa, é a dispensa do mordomo. E essa dispensa é onde as pessoas colocavam toda a louça, a prataria, os guardanapos, as toalhas, os candelabros. E hoje está muito em moda aqui nos Estados Unidos fazer Butler's Pantries nas reformas. E as pessoas usam mais como estação de café para colocar comida, colocar os mantimentos, colocar a louça também, copos, canecas, etc. E ela achou a ideia sensacional. Então a gente moveu o lavabo de lugar, construiu um pequeno lavabo num pedaço que era como se fosse um espaço morto, e aí a gente transformou esse lavabo, que era gigantesco, em uma Butler's Pantry. E tudo começou bem, a gente estava quase alinhado com o orçamento, mas eu tinha um pressentimento que a gente ia passar por um problema. E dito e feito, né?
não é uma reforma se não tiver um problema surpresa. E o problema que nós tínhamos era o seguinte: a casa, eu sabia que a parte da varanda que foi fechada com porta de vidro era uma adição, porque pela grossura da parede da cozinha para essa área, dá para perceber que a casa terminava ali e que aquele espaço foi aberto. Agora, eu sabia que dava para a gente abrir e fazer uma cozinha maior. A minha vontade era abrir tudo e fazer a cozinha toda, juntar os dois espaços para fazer as duas cozinhas. Mas eu comecei a ter um pressentimento que não ia dar certo fazer, e dito e feito, né? Quando eu falei para ela, a gente precisa chamar um engenheiro estrutural. Eu sou engenheiro no Brasil, porém eu não tenho licença, eu não posso assinar nenhum documento aqui nos Estados Unidos. Então eu falei para ela, a gente precisa chamar um engenheiro estrutural que venha fazer um laudo e proveja os desenhos de como essa abertura que a gente quer fazer vai ter que ser feita. E nós chamamos esse engenheiro e ele nos disse que a parede de bloco de concreto do primeiro andar continuava até o segundo andar. E isso não é muito comum. Geralmente as casas têm o primeiro andar de bloco de concreto e o andar de cima é feito de madeira. Mas na casa dela não, os dois andares são de bloco de concreto. Aí eu já sabia, a minha formação de engenheiro, que o peso dessa parede, a gente ia precisar de uma viga de colunas e sapatas, né? E foi isso que o engenheiro nos disse. Então o engenheiro veio, fez o laudo, e isso nos levou, nos custou $10 mil para o engenheiro vir, fazer o laudo, fazer o desenho e depois para a gente construir os pilares, colocar a viga no lugar, escorar essa parede toda e depois colocar a viga. Isso aí custou $10 mil, que eu não estava contando. Eu tinha colocado no orçamento mais ou menos uns 4 mil, então a gente estourou o orçamento nesse sentido. Mas a gente teve bons resultados. Eu não consegui abrir totalmente a cozinha, mas eu consegui abrir ela o suficiente que dá a impressão de que são dois espaços diferentes. Quando a gente faz uma reforma assim, mesmo no Brasil, mas tem problemas e tem surpresas, mas aqui eu diria que a gente tem mais surpresas, porque como no Brasil a gente tem uma laje de concreto que separa 2 andares. Aqui a gente tem um espaço mais ou menos desse tamanho, que são 30 polegadas, e ali passa de tudo que você pode imaginar. Passa duto de ar-condicionado, passa eletricidade, passa encanamento e outras coisas. Passa viga, passa fio. Então quando a gente abre os tetos é que realmente a gente vai olhar e ver o que dá para fazer. Então no caso aqui da Alison, quando a gente mudou o lavabo de lugar, a gente teve que mudar também a saída do ar-condicionado e a eletricidade e também a vent, que é aquele aparelho que suga o ar de dentro do banheiro, porque o banheiro não tem janelas. Então nos Estados Unidos, por código, quando o banheiro não tem janela, ele tem que ter uma ventilação que suga. E no caminho desse ar-condicionado tinha uma viga passando, e a gente não pode cortar a viga e não pode passar pelo meio dela, e a gente não pode passar por cima, porque por cima é o piso lá de cima, e a gente não pode passar por baixo. Então aí é que a gente tem que parar, sentar e começar a ver quais são as soluções. E a solução que eu encontrei foi de passar o duto do ar-condicionado por trás da moldura do gabinete. Então a moldura do gabinete, ela quase encosta no telhado. Então a gente comprou um duto que ele é um pouco mais achatado, e aí a gente fez esse duto sair da onde ele estava antes, passar por trás da moldura dos gabinetes, aí subir no teto e descer no banheiro. E a mesma coisa com a vente. Outra coisa que
eu queria colocar uma janela no meio da cozinha, porque a cozinha era super escura. Mas do lado de fora da casa tem um monte de painéis elétricos e outras coisas que não foi possível. Então a gente colocou uma pequena janela de 8 bordas, assim, que é parecida com a outra janela que tem na outra sala. E ficou muito bom, eu gostei do resultado. A Alison, ela sempre quis ter um vent hood, que é um exaustor. Porém, a gente também tem que tomar cuidado, porque principalmente quando a casa tem um segundo andar e a cozinha embaixo, aonde é que a gente vai fazer esse duto passar? O duto não pode ser muito comprido e o ideal é que ele seja curto mesmo, para que a gordura, né, o ar quente junto com a gordura, ele saia todo da casa. E deu um trabalhinho também para fazer esse duto sair para fora da casa, mas depois a gente conseguiu empurrar ele para a lavanderia e depois trazer ele para fora da casa. E é lógico, tivemos que quebrar a parede de concreto para fazer o duto sair. Quando a gente tirou todos aqueles painéis laranja, cor de laranja, de madeira laranja que estavam do lado que muda para a cozinha, por trás deles a gente achou um monte de canos de passagem que subiam por essa parede. E para que a gente abrisse essa parede, a gente teve que fazer com que esses canos dessem a volta na abertura. E esses canos, eles estavam eles eram grossos, mais ou menos de 6 ou 7 polegadas. E como esconder esses canos? Então a solução que eu criei foi construir uma parede adicional à parede. Então vocês vão ver pelos vídeos que a parede e o pilar ali da cozinha são bem grossos, porque existe uma outra parede construída e um monte de canos e tubulação passando por ali. Mas ficou muito bom, eu não acho que ninguém vai perceber agora. É lógico que quem já fez reforma sabe que sempre a gente estoura o orçamento, é difícil. Você pode não ter orçamento, ter um orçamento ilimitado e mesmo assim você passa. E não foi diferente aqui no caso da Alison e do Anthony. Eles também passaram do orçamento. O plano inicial era que depois que a gente fizesse a reforma da cozinha, a gente também fizesse os acessórios e fizesse a decoração toda desse primeiro andar. Mas como a gente passou muito do orçamento, eles não têm condições agora de fazer a decoração. Então eles trouxeram os móveis que eles já tinham e no futuro, quando eles tomarem um fôlego e conseguirem juntar algum dinheiro, eles vão me chamar para que a gente possa dar aquele acabamento, sabe? No final, quando você faz a reforma, você dá aquele acabamento com os móveis, com tapetes, com abajures, quadros e essas coisas. Então isso vai ficar para o futuro. Mas ela concordou de deixar a gente filmar porque realmente ficou muito bonito. Quando eu cheguei na casa da Alison e ela me mostrou, eu fiquei abismado com a quantidade de cor de laranja. É lógico que é uma cor de madeira, mas ela chega muito perto do laranja. Então o piso era marrom ou cor de laranja, os gabinetes eram laranja, os tampos da cozinha eram laranja, o revestimento de azulejo debaixo dos gabinetes era laranja e o gabinete era laranja em cima e ainda tinha madeira pintada, envernizada. Então assim, era o show de laranja. E eu falei para ela desde o começo, eu falei, nossa, aqui parece uma cabana nas montanhas, né? Porque nas montanhas você tem madeira nas paredes, madeira no teto, madeira em todo lugar. Ela falou assim, o que você tem contra cabana? Eu falei, não tenho nada contra, mas se a gente vai reformar a cozinha e vai mudar as cores, isso aqui não vai mais combinar. A gente tem que fazer com que os dois ambientes se comuniquem. Foi aí que ela me disse, não, eu tô brincando, pode fazer o que você quiser.
Olha só como ficou essa cozinha, eu adorei. Eu não achava que ia ficar tão bom por causa do limite que a gente tinha aqui. Por exemplo, logo cedo no projeto, eu já sabia que essa cozinha ia ter que ficar confinada nesse espaço. Eu não podia realmente abrir toda a cozinha por causa que essa parede é uma parede de concreto exterior da casa que vai até o segundo andar. Foi aqui que a gente colocou essa viga. A gente não pôde colocar essa viga por causa do custo até do outro lado para se livrar daquele pilar, mas ficou muito bom do jeito que está. Essa ilha que a gente colocou aqui, ela tem 4 metros de comprimento e ela tem quase 1,5 metro de largura. Esse revestimento aqui, que é um quartz, eu consegui achar uma loja em Orlando que vendia esse quartz que a gente chama de jumbo, que é uma peça gigantesca. Mesmo assim, não foi suficiente para que fosse o espaço inteiro da ilha. Então eles tiveram que cortar o slab em 2 partes. Mas o interessante é que eles fizeram um trabalho tão bom que você nem vê aonde está a divisão, a junta ali. Eles fizeram inclusive ele casar com a outra lá. Ficou muito bom. Então agora, nessa ilha, ela tem a lava-louça, ela tem o micro-ondas, ela tem uma gaveta aqui que é só de panelas, tem o lixo aqui. A gente fez com que essa pia de 30 polegadas coubesse aqui sem divisão no meio. Nós escolhemos ir com cromo em vez de dourado e preto, que já as pessoas estão usando bastante. E uma coisa que você vai notar é que a gente dividiu as cores. Aqui é cromo, na cozinha é cromo, na Butler's Pantry é dourado e é dourado também lá na lavanderia. Aqui originalmente é onde ficava o lavabo. E o lavabo era muito grande para um lavabo. Ele dava para entrar 2 cadeiras de roda dentro desse lavabo. E eu sugeri da gente fazer essa Butler's Pantry, que ela concordou. E olha só que linda que ficou. Nessa Butler's Pantry eles guardam os mantimentos. Você pode fazer um bolo. Tem uma pia só para ela, para que eles possam lavar as canecas do café. Eles fizeram uma estação de café, também colocaram algumas bebidas. E dentro desses armários e dessas gavetas, tem não só os mantimentos, mas tem também a louça, copos, pratos, talheres, toalhas de mesa, guardanapos, etc. É um espaço que eu gosto demais. Então aqui era o lavabo, e uma vez que nós usamos esse espaço para fazer a Butler's Pantry, a gente tinha que achar um outro lugar para colocar o lavabo. E havia um closet e também um espaço morto. Então nós colocamos o lavabo aqui nessa parede que sai da escada. E a Alison escolheu o papel de parede. O que você achou? Deixa aí nos comentários. O lavabo ficou pequeno, mas ficou com cara de lavabo agora. Agora ele é pequeno, funcional, tem tudo o que precisa. Tem papel de parede que ficou muito bonito e não precisava ser do tamanho que era antes. E agora ela tem uma despensa especial. Você vai olhar agora as imagens anteriores da lavanderia, que era um terror. Não tinha nem como abrir a porta da máquina de lavar e secar, porque o espaço era realmente não só feio, mas também muito pequeno e muito bagunçado. E venha ver como é que ficou agora. No futuro, a Alison e o Anthony vão trocar as máquinas de lavar e secar, que ainda são as que eles têm há 15 anos. Se você viu nas fotos anteriores, essa varanda,
que foi fechada com vidros e acoplada à casa, ela era totalmente laranja, no teto, no piso e nas paredes. Agora ela é como se fosse a sala de almoço da família. Essa parede aqui, que eu disse para vocês que era de concreto e vinha até aqui, nós tivemos que construir uma outra parede. Por trás dessa parede aqui, embaixo e em cima, há um monte de tubulações, mas a gente nem percebe. As vigas, desde o princípio, eu gostei das vigas, eu só falei para ela, vamos escurecer elas um pouco, para elas ficarem um pouco mais interessantes, e a gente vai clarear todos esses painéis, porque ela gosta dos painéis, ela não queria que tirasse. Eu falei, então pelo menos a gente vai clarear, e aqui a gente vai colocar a sala de almoço da família. Então agora, quando ela der uma festa, ela tem 5 lugares aqui na ilha, ela tem mais 6 lugares aqui na sala de almoço, ela tem mais 6 lugares na mesa de jantar, então dá para ela colocar pelo menos 15 pessoas aqui dentro dessa casa. Embora o espaço seja pequeno, essa obra apresentou muitos desafios. Eu tive que vir aqui quase todos os dias para tomar decisões junto com o empreiteiro de como que as coisas seriam feitas. A vantagem é que, como minha casa fica a 5 minutos daqui, não houve problema, eu pude vir aqui quase todos os dias para tomar as decisões necessárias. Geralmente eu vou na obra 2 a 3 vezes por semana. E essa obra, por causa das dificuldades e dos desafios, eu tive que vir quase todos os dias. E às vezes, de 2 a 3 vezes ao dia. A Alison e o Anthony compraram a casa deles há 1 ano atrás. E a ideia sempre foi reformar, mas eles não tinham ideia de quão cedo eles iam conseguir fazer essa reforma. Ela já me mandou tantas mensagens dizendo que é tão prazeroso viver dentro dessa casa, que ela adora a cozinha, que as crianças adoram a cozinha, que depois da escola e do trabalho deles, eles se reúnem aqui, eles passam tantos momentos felizes. E é isso realmente que vale a pena na profissão de designer de interiores. E talvez daqui a 1 ano a gente volte no canal para mostrar para vocês a reforma do 2º andar. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado. Se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Um abraço a todos.